Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Os juros auferidos pela aplicação de um capital no valor de R$ 12.500 durante 2 anos a uma taxa de juros compostos de 8% ao ano são iguais aos da aplicação de outro capital no valor de 10.400 e a juros simples, a taxa de 15% ao ano. O tempo em que o segundo capital ficou aplicado foi igual a... Bem, nós vamos precisar aqui, para resolver esta questão, de alguns modelos matemáticos vinculados aos juros compostos e também aos juros simples. E nesse contexto, o montante, que é igual ao capital, que multiplica 1 mais i elevado a n, é o modelo vinculado aos juros compostos. E o outro, que é juros igual ao capital vezes taxa vezes o tempo, é o dos juros simples. Bem, mas vamos expressar então tais modelos? Para os juros compostos, então, nós temos M, vamos chamar de M, o montante, que é igual ao capital, que multiplica 1 mais I. Esse I é a taxa, elevado a um tempo que nós vamos chamar de N. Agora, veja bem, o que é o montante? O montante é o total que você recebeu findo um determinado período de tempo de aplicação. Ou seja, você soma ao capital investido, ao capital aplicado, o valor dos juros. E isso resultará no montante. Nós vamos destacar aqui algumas informações que nos serão úteis. Nós precisamos aqui do capital C, inicial, na primeira aplicação, que é de R$ 12.500. Nós precisamos do período de tempo. Nesse contexto, 2 anos. Então, o N aqui vale 2 anos. E a taxa de juros compostos é 8% ao ano. Então, o I, que é a taxa, 8% ao ano. Note que tempo e taxa têm que estar, entre aspas, casando em suas unidades de medida. Ou seja, o tempo tem que estar num período e a taxa tem que estar no mesmo período. Nesse contexto aqui, como nós temos o tempo em ano, a taxa tem que estar em ano também. E essa taxa, veja só, para nós podermos trabalhar no modelo, deve ser considerada como sendo 8%, ou 8 por 100. Ou, melhorando mais um pouquinho, 0,08, que é o resultado da divisão do 8 pelo 100. E agora nós vamos substituir tais informações no modelo e ver o que acontece. Bem, o montante nós não sabemos quanto vale. Mas, professor, por que mesmo nós precisamos do montante? Eu já não lembro mais. Ora, veja só, aqui é dito o seguinte, num certo pedaço do texto. Os juros auferidos a juros compostos são iguais aos da aplicação de outro capital a juros simples. Antes de nós tentarmos descobrir o tempo na segunda aplicação, nós precisamos do valor dos juros. E esses juros, então, serão obtidos pelo montante, esse Mzinho que nós destacamos ali, menos o capital, nesse contexto, o capital inicial. Por isso, precisamos do montante, para poder realizar essa pequena operação final. Bem, continuando então. Nós temos o capital, que aqui é R$ 12.500, vezes 1 mais a taxa, que é 0,08. 0,08. E tudo elevado a n ao quadrado, elevado a 2. Então, tal montante vai ser igual a 12.500 multiplicando 1 mais 0,08, ou 1,08 elevado ao quadrado. O montante, então, virá de nós fazermos 12.500 vezes 1,08 ao quadrado, é 1,08 vezes 1,08. Então, tal montante será 12.500 vezes 1,08
vezes 1,08 resultará em 1,1664. E, finalmente, quando nós fizermos 12.500 vezes 1,1664, vamos obter um montante de 14.580. Então, agora nós sabemos quanto vale o montante. Mas nós precisamos do juro. E esse juro, então, virá depois de nós fazermos o montante 14.580 menos o capital, menos R$ 12.500. Portanto, o juro, ao se realizar a operação, resultará em 14.580 menos 12.500, R$ 2.080. Olha só, agora nós conhecemos o juro. Mas veja que na segunda parte da questão, aqui é dito assim, começando, primeiro, os juros auferidos são iguais isso quer dizer aos outros juros, da aplicação de outro capital no valor de 10.400, a juros simples. Então vamos destacar agora o segundo modelo que vamos utilizar, que é o de juros simples. Então, o juro poderá ser representado pelo capital vezes a taxa e vezes o tempo. Ou, nesse contexto, vai nos interessar escrever o capital vezes a taxa vezes o tempo, que é igual ao valor dos juros. Professor, mas por que fazer assim? Ora, tanto faz escrever da primeira forma ou da segunda forma. Eu vou preferir da segunda forma, e já vamos ver o porquê. Nós temos o capital, que é o segundo capital, R$ 10.400, que é igual, ou melhor, que irá multiplicar a taxa, veja que é 15% ao ano. Então vamos colocar aqui 15%. E vezes o tempo. Bem, esse tempo nós desconhecemos, nós vamos calculá-lo, que é ele. Isto tudo igual aos juros, que aqui está sendo dito que são iguais aos que calculamos anteriormente. Logo, R$ 2.080. Agora, vamos recordar o que nós fizemos com 8% ao ano. Nós transformamos numa fração, numa razão, e depois realizamos a conversão para um formato decimal. Então, nós vamos também pensar nisso aqui na segunda aplicação, no segundo cálculo. Nós temos uma taxa de 15%, e nesse contexto aqui é ao ano, vejam bem que está expresso aqui em anos. Essa taxa vai ser 15 por 100, e finalmente essa taxa é 15 dividido por 100, 0,15. E esse 0,15 é o que nós vamos utilizar aqui em nossa equaçãozinha. Então, nós temos 10.400 vezes 0,15 e vezes o tempo n, que é igual a 2.080. 0,15 vezes 10.400, isto resultará em 1.560, vezes o n, que é igual a 2.080. Isolando-se o n, vamos reescrever 1.560 dividindo 2.080. Logo, o n vai ser igual a 2.080 dividido por 1.560. Agora, nós podemos realizar a divisão direta ou podemos fazer simplificações. Agora, neste contexto, estamos sem calculadora. Então, nós vamos proceder simplificações para ver onde elas nos levam. Bem, nós podemos dividir numerador por 2, denominador por 2. Como consequência, nós vamos ter uma fração equivalente, que vai ser, 2.080 por 2 é 1.040. 1.560 dividido por 2 será 780. Vamos continuar as divisões? Então, dividimos numerador por 2, 1.040 dividido por 2, vai resultar em 520. 780 dividido por 2 vai nos levar a 390. Nós podemos ser um pouquinho mais ousados aqui ou ainda não?
Ainda não. Vamos dividir então toda a expressão aqui por 2. Então dividimos por 2. Aqui, vejamos, nós temos 390, 520, então divide por 2, será 260. 390 dividido por 2 será 195. Bem, o numerador 260 não é divisível por 3, mas é divisível por 5, assim como o denominador também. Então 260 dividido por 5 vai ser igual a 52, no denominador 195. Dividido por 5 resultará em 39. E nós podemos dividir tanto o numerador como o denominador aqui por 13. E depois por 13 também. O numerador vai nos levar a 52 por 13 será 4, 39 por 13 será 3. Ou seja, agora nós podemos dizer que o tempo n vai ser 4/3 de um ano. Como é que nós sabemos que é em ano? Ora, pois a taxa é expressa em anos, o tempo também sai em anos. Mas veja só, o tempo em que o segundo capital ficou aplicado foi igual a, e nas alternativas da múltipla escolha nós temos somente o tempo em meses. Bem, esse aqui é 4/3 de um ano, então nós podemos dizer que é 4/3, bom, um ano tem 12 meses, é 4/3 de 12. E se fizermos esta continha, 4 vezes 12 vai nos levar a 48. 4 vezes 12, 48. E o 12 é divisível por 1. 3 vezes 1 é 3. E, finalmente, o n vai ser 48 dividido por 3, 16 meses. Olha só. Se nós realizarmos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos verificar que o item B se enquadra no resultado que nós determinamos. Certo, galera? Muito bem, então. Com esse resultado, com esses pensamentos e considerações, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!